Todas as maldições da Premier League explicadas. Aaron Ramsey marca um gol, 3 dias depois Osama Bin Laden está morto. Coincidência, né? Ele marca contra o Tottenham, Steve Jobs morre. Marca contra o Marselha, Gaddafi cai. Por uma década, sempre que esse homem fazia gol, alguém famoso morria. Mas essa não era a pior maldição da Premier League. No final, vou mostrar a maldição que destruiu mais carreiras que lesões, e que talvez esteja ativa agora. A camisa 7 do Manchester United, em Old Trafford. 7 Bess, Cantona, Beckham, Ronaldo no auge. O número mais icônico do futebol inglês. Desde que Cristiano saiu em 2009, esse número virou um cemitério de carreiras. Michael Owen foi o primeiro a usá-lo. Machucado, acabado, uma sombra de si. Só 17 gols em 3 temporadas. Patético para um bola de ouro. Antônio Valência usou por uma temporada e devolveu como se queimasse. Esse já era o aviso. Di Maria chegou por 60 milhões em 2014. Recorde britânico. Pegou a camisa 7 e saiu em um ano, um dos fracassos mais caros da história da Premier League. E tem o caso de pai. Jovem, talentoso, cheio de promessas. Durante 18 meses, 7 gols 7. Como o número que o destruiu Alexis Sanchez, 500 mil libras por semana, o fracasso mais bem pago da história. 5 gols em 45 partidas. Melhor atuação. Tocou piano em vídeo de apresentação. Cavani quase quebrou a maldição. 17 gols, momentos marcantes e experiência. Mas as lesões o consumiram. Em 2 anos, jogou só 26 partidas de liga. A maldição sempre acha um jeito. Nem Cristiano Ronaldo conseguiu vencê-la, nem após seu retorno. Gol sim, mas no final foi um caos. E teve uma saída amarga em 2022. Mason Mount pegou a camisa 7 em 2023 e passou sua primeira temporada na enfermaria. Desde 2009, 8 jogadores usaram a camisa 7 e excluindo Cavani. Juntos marcaram apenas 14 gols na Premier League. Foram só 14 gols. Esse era o número que Ronaldo fazia em meia temporada. A maldição de Aaron Ramsey. Maio de 2011. Ramsey faz gol contra o Manchester United e torcedores do Arsenal comemoram. No dia seguinte, Milan é baleado no Paquistão. Estranho, mas possível. Outubro do mesmo ano, gol contra o Tottenham. Steve Jones morre 3 dias depois. Agora sim começa a doer. E no final de outubro, marca contra o Marselha. Gaddafi é executado 24 horas depois. Você vê o padrão, porque os torcedores viram. Entre 2009 e 2019, toda vez que Ramsey marcava um gol, uma celebridade morria em questão de dias. Não estou exagerando. Whitney Houston morreu no dia em que ele marcou em 2012. Paul Walker morreu exatamente quando Ramsey fez 2 gols contra o Cardiff em 2013, Robin Williams, 24 horas depois de um gol contra o City. Mas 2016 foi o seu ano de terror. Debbie Vaughan morre no dia seguinte ao gol contra o Sunderland. 4 dias depois, Alan Rickman falece após um gol contra o Liverpool. A lista é perturbadora. Nicky Hayden, Rocky Moore, Stephen Hawking. E o golpe mais duro, em março de 2019, marca contra o Tottenham. Katie Flynn, do The Prodigy, morre 2 dias depois. Uma casa de apostas britânica chegou a oferecer cotações sobre qual celebridade morreria nas 72 horas seguintes a um gol de Ramsey. A maldição o perseguiu após deixar o Arsenal. Marcou pelos Rangers em 2022 e um Brown morreu. Ramsey chamou isso de ridículo em 2015, mas as mortes continuaram. A braçadeira que elimina capitães. Durante 16 anos ser capitão do Arsenal era como segurar uma bomba relógio. Patrick Vieira se saiu bem, lenda do time. Depois foi para a Juventus. Thierry Henry, capitão de 2005 a 2007, mas o Barcelona o chamou e ele não hesitou em ir. Fábricas, capitão de 2008 a 2011, também foi para o Barcelona. Van Persie, uma temporada como capitão, e em 2012 foi para o United. Aubameyang, problemas disciplinares. Destituído em dezembro de 2021, enviado para o Barcelona. 8 capitães em 16 anos, quase todos acabaram mal. A braçadeira tinha validade e servia só para sair de Londres. Odegaard, que assumiu em 2022, quebrou esse padrão, mas não consegue ganhar a Premier League. A seca de títulos do Arsenal continua. Será que Odegaard também vai acabar em um avião para a Espanha? Teremos que ver. Chelsea e o 9 que destrói atacantes. O Chelsea tem um problema, e é o número. Desde que Jimmy Floyd saiu em 2004, o número 9 do Chelsea arruinou mais carreiras do que as lesões. Fernando Torres abriu o show. O matador clínico do Liverpool virou um peso de papel de 50 milhões de libras. 45 gols em 182 jogos. Seu único momento memorável foi aquele gol contra o Barcelona, onde Odegaard e Neville perderam a cabeça. Falcao, um gol em 12 jogos. Morata começou brilhante. 10 gols em 11 jogos. Depois marcou apenas mais um gol em toda a segunda metade da temporada. Higuaín, 5 gols em 14 jogos. Lukaku voltou depois de marcar 64 gols em 95 jogos pelo Inter.
Com a camisa 9 do Chelsea, fez apenas 8 gols na Premier League em toda a temporada. Thomas Tuchel admitiu isso abertamente. Ninguém quer usar a camisa. Novo Aubameyang chegou em 2022, 3 gols em 21 jogos. O número ficou vago por muitos anos, até que Liam Delap o assumiu em 2025. Ou ele é corajoso, ou não ouviu as histórias. O que diferencia essa maldição é a qualidade, não eram apostas aleatórias. Torres, Falcao, Morata, Higuaín, Lukaku, Aubameyang. Todos eram artilheiros comprovados que esqueceram como fazer gols no Chelsea. A verdade é que isso é um pouco estranho. A terceira temporada de Mourinho nunca é boa. José Mourinho conquista títulos em todos os clubes, mas sua terceira temporada sempre traz problemas. No Chelsea, em 2015, após vencer o campeonato, o time começa como candidato ao rebaixamento e ele é demitido em dezembro. Manchester United 2018, futebol horrível. Resultados ruins. Fora em dezembro, no Tottenham, nem sequer deixaram ele terminar. Demitido em abril de 2021, 6 dias antes da final da Copa da Liga. O padrão é sempre idêntico, início explosivo, sucesso espetacular. Depois os jogadores param de responder e tudo desmorona. O circo midiático fica insuportável. Mourinho chega com temporizador autodestrutivo após 30 meses Liverpool e seus 30 anos de agonia. Seu último título de liga antes de 2020 foi em 1990. 30 anos de seca e falsas esperanças. Em 2014, o escorregão de Gerrard contra o Chelsea. Aquele momento em que o capitão que te deu tudo cai e entrega o título. Ainda dói. E quando finalmente ganharam em 2020, veio a Covid. Isso fez com que levantassem o troféu em um estádio vazio. Sem torcedores, sem desfile, sem comemorações. Foi basicamente uma vitória amarga. Mesmo quando a maldição foi quebrada, teve uma última reviravolta cruel. Mas em 2025, eles ganharam de novo, com os torcedores presentes. Às vezes, as maldições só precisam morrer devagar. Everton e o caso dos treinadores. Desde que Moyes foi para o United em 2013, o Everton troca de técnico a rodo. Roberto Martínez, 3 temporadas. Koeman, 16 meses. Alardice, 8 meses. Silva, 18 meses. Ancelotti foi para o Real Madrid depois de 1 ano. Benítez, 6 meses. E foi a gestão mais curta da história do Everton. Lampard, 11 meses. Deite, demitido em janeiro de 2025, após 2 anos, e isso fica ainda pior. Em 2024, penalização de 10 pontos por violar as regras financeiras, reduzida para 6 pontos em apelação. Em seguida, perdeu mais 2 pontos por nova infração, sendo o primeiro clube punido pelas regras de sustentabilidade da Premier League. Então eles perderam 124 milhões em 3 anos, quando o limite é 105. Exemplo de má gestão de um clube de futebol. Reconstrução constante, enquanto o vizinho Liverpool, maior rival, conquista troféus. Moyes retornou em janeiro de 2025. Contrato de 2 anos e meio. O Everton se salvou do rebaixamento por enquanto. Após 8 treinadores falharem em repetir o que ele fez em 11 anos, será que só esse treinador pode salvá-los? Mas enfim, aqui está a verdade que ninguém quer admitir. As maldições se tornam reais quando as pessoas acreditam nelas. Se você gostou desse vídeo, eu tenho milhares de vídeos tão bons quanto esse. É só clicar nessa playlist que estou deixando aqui na tela. Não se esqueça de comentar, se inscrever e deixar seu like.